aqui é o guarda-chave, onde fazia o freio do vagão. O trem estava em movimento, então quando o trem ia freando, então o guarda-chave vinha e freava este vagão. Essa aqui é uma locomotiva pertencente à Refesa, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, da década de 40 aproximadamente. Aqui ficava o maquinista e do outro lado ficava o maquinista auxiliar, essa dupla que comandava o trem. Ao fundo nós temos a parte do motor da locomotiva, onde tinha os comandos, que o maquinista passava para o auxiliar e o auxiliar fazia todos os comandos aqui, comandos elétricos, para justamente a locomotiva fazer o desenvolvimento dela durante o trecho de viagem. Eles viajavam muito para o interior do estado do Ceará. Qual era as cargas? As cargas geralmente eram cimento e outras cargas de minérios. E o principal transporte que a Refesa tinha era petróleo, os derivados de petróleo. Gasolina, óleo diesel, gás, e etc. Todos os derivados do petróleo que saíam do Porto Mucuripe, destinado tanto ao norte para Teresina e ao sul, Teresina no estado do Piauí, e ao sul, a cidade do Crato. Mais ou menos quanto tempo está desativado essa locomotiva? A locomotiva aqui talvez aproximadamente foi em torno de 30 anos. A última que circulou estava na década de 80 para 90 aproximadamente. Mas ela também fazia o transporte de passageiros? Também, passageiros e de carga, né? De carga, né? Era misto, né? Exatamente. Tem ideia de quantos carros ele levava? O passageiro, vagões, o trem passageiro, ele tinha em torno de 6 vagões. 6. Eram 6 carros de passageiros. Tinham a própria locomotiva, depois tinha um vagão restaurante e tinha uns vagões para primeira classe e segunda classe, onde as pessoas viajavam para o interior do estado. Ok. Vocês estão vendo essa locomotiva? Ela fazia também tração dupla. Então, com esse movimento aqui, a outra locomotiva chegava e acoplava através mais ou menos nessa parte aqui. A outra parte da locomotiva chegava, acoplava essa parte, ela engatava junto com a outra. Então ficava tração dupla. Aqui nós temos a linha férrea. E essa linha aqui é a linha simples, chamada bitola métrica. Por que métrica? Porque a distância daqui para cá é 1 metro. E tem também a bitola larga, que é de 1,60 m ou até mais, feita para os metrôs, para a linha de metrôs. E a linha férrea, esse trilho, ele é assentado nos dormentes. E os dormentes são colocados, antes de ser colocados, eles são dormentes de madeiras, eles têm um banho de revestimento, que eles duram em média 40 anos. Antes de ser colocado aqui no local, eles iam para a usina de dormentes, chegando lá, sofrer esse banho químico para serem colocados aqui perante a linha, né, todinha, para justamente dar apoio à circulação dos trens. Tem o termo que era tradicionalmente na própria ferrovia, que tinha um inglês que não sabia, era chamar o nome de bitola, então ele chamava baitula. Então o pessoal que era subordinado a ele, o chefe era inglês, então chamava, vem um baitula chegando. Isso aí é uma coisa popular, feito na ferrovia, né, tempos atrás, né? Aí hoje gerou uma brincadeira, né, em relação ao passado, que foi realmente verdadeiro. E foi adotado pela cultura nordestina, né? Exatamente. Esse carro de passageiro pertencia aos condutores de trens. Quem são os condutores? São as pessoas, os trabalhadores ferroviários que pegavam as passagens dos passageiros, recolhendo as passagens feitas de papel. Então eles iam passando no meio do vagão, ou chamado do carro, e recolhendo os passageiros, saber se realmente tinha passagem ou não. Aqui temos um exemplo aqui que é onde guardava as coisas, o chefe de trem Lenildo, nós temos o Hermano, e os condutores aqui, todos guardavam seus pertences particulares aqui para viajarem, ou para sair de Fortaleza para Crateús,
ou então Fortaleza até Xarabuguinho, dependendo do percurso, ou linha norte ou linha sul. Aí me diz uma coisa, desses, você conhecia alguns? Conheci alguns, já estavam aposentados e cheguei a conversar com alguns sobre essas viagens de trens, como eles faziam. Tinha muita saudade em relação ao trem passageiro, como era conhecido, o trem que viajava pelo interior do estado do Ceará. Agora, assim, só para que a gente manter uma referência, quanto tempo tu trabalha aqui com a ferrovia? Eu já tenho mais de 20 anos de ferrovia. Mais de 20, né? Eu sempre trabalhei na ferrovia, meu primeiro emprego. Eu estive aqui, então eu tive muito contato com as pessoas que estavam se aposentando e até hoje eu tenho contato com as pessoas que se aposentam e contam histórias da ferrovia. Esses armários que eram exclusivos deles? Eram exclusividade deles, dos condutores de trem, justamente. Aquilo eram os objetos pessoais de cada um deles para poder manter, porque eles tinham esse trabalho, essa rotina deles de viagem, então tinham que ter os armários para guardar seus pertences. Exatamente, era exatamente isso. Depois viajar, como eu falei, para o interior. E um detalhe que o nosso trem aqui de Fortaleza viajava para Teresina, né, capital do Piauí, que era até o máximo onde podiam ir. Mas quando chegava em Crateús, havia chamada troca de tripulação. O que é isso? Então a tripulação mudava. O que é a tripulação? Escala. Mudava os maquinistas, mudava os condutores para outras pessoas assumirem, para dar continuidade à viagem até o término. No caso, para Teresina. Isso era devido à distância? É, a própria distância, porque demorava em torno de 8, 9 horas, até 10 horas, as pessoas trabalhando dentro do trem. Beleza. Ok. Agora, que nós estamos vendo, pertencia na parte onde fazia a limpeza, vamos dizer assim, onde trabalhava a parte da cozinha, onde fazia a alimentação, porque dentro do trem se fazia refeições e eram vendidas, certo? E quando tinha os pratos, tinha os talheres, e após o término, o pessoal que trabalhava dentro do trem recolhia, eram lavados aqui nessa pia. E tinha os armários, eram colocados todas as partes para serem justamente utilizadas durante a viagem para as refeições dos passageiros que pagavam as refeições. No caso seria na parte noturna, né? Só para que se sonhe um pouco mais assim, a gente acha que uma viagem de trem é meramente uma breve condução de um lugar para o outro, né? Mas observa-se assim pelos objetos, pela maneira que tem feito os vídeos até o momento, é que uma viagem de trem era tinha muito mais o que falar, não é? A riqueza do convívio dentro de uma viagem de trem. Você observa assim que as pessoas se alimentavam, com certeza conversavam, né? E havia muito mais do que uma mera viagem, né? Como hoje a gente vai do trabalho para casa para o trabalho, né? Não há interação. Justamente. Eu acredito que a viagem de trem, havia muito mais convívio entre as pessoas, né? Justamente. A viagem de trem, por exemplo, ela saía em relação para Fortaleza, a cidade do Crato, que era a última cidade que o trem passageiro chegava, em torno de 600 quilômetros pela via férrea, Fortaleza-Crato. Então demorava, saía num dia 17 horas, chegava no dia seguinte por volta das 8 horas da manhã. Isto é, sem ter atraso, porque às vezes aparecia problema na linha, cargueiro no trecho, então às vezes a viagem demorava muito mais. Era recorrente nesses problemas. Era muito comum no próprio dia a dia, porque devido às chuvas pelo interior, às vezes bloqueava a passagem do trem, a via não dava condições de passar o trem, às vezes o trem ficava parado esperando o desbloqueio da via para dar continuidade. E nessa parte, muita gente, né, havia aquele convívio, como você falou, do dia a dia, aliás, durante aquela viagem, as pessoas conversavam e a partir daí foram, acredito, tendo muitas amizades, várias pessoas conheciam, até as pessoas que trabalhavam no trem, no próprio dia a dia, tinha aquele contato, né? Conta-se também a história que tinha os ferroviários que eram conhecidos como os mulherengos, né? Porque existiam muitos, eles geralmente eram casados, mas quando viajavam pelo interior, encontrava outras pessoas, as outras famílias, né? Justamente, era muito comum no dia a dia. Isso a gente pode até rir, está rindo hoje, mas era comum. Mas era uma espécie de dinâmica da família da época, né? Exatamente. Dos maquinistas. Exato, não só os maquinistas, como toda a tripulação, os condutores de trem também trabalhando nessa viagem, né? No percurso. Certo, ok. Nós temos agora, vendo aqui o trem base. O trem base justamente era o trem que tinha um projeto do engenheiro ferroviário, engenheiro Bessa, que era fazer o trem andar na linha e andar
na rodovia, então, trem base. Aí aqui tinha ao lado tinha uns pneus, eu andava na linha com essas rodas de ferro e quando saía andava com as rodas de borracha, vamos dizer assim. Então era um projeto que acabou não concluindo, o engenheiro morreu e a ferrovia acabou desativando. Mas seria um projeto muito interessante porque na Europa já existia há muito tempo atrás. Então, Infelizmente então esse projeto não chegou não saiu daqui. não saiu, infelizmente não saiu, porque ele não teve apoio por parte da ferrovia e também, felizmente, como foi dito, né, o engenheiro veio a falecer. Mas isso aí era um trem já Idealizador faleceu nesse ponto. foi. E era um trem já conhecido na Europa, chamado trem base, que andava nessas duas vias, tanto na via férrea como na rodovia. Ok. Tem uma filmagem lá, tem lá dentro ali. Tem uma coisa antiga ali de João Felipe. São quase antigos.